a ti, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão afastados de ti. Meu Deus, estende. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Eu queria convidá-los a abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Uma passagem muito conhecida, muito pregada pelos pregadores, oradores, doutores, enfim. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós dentro deste texto. A partir do versículo 1 diz-nos: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu já perdi a conta de quantas vezes já ouvi pregadores falar sobre esse texto. Creio que o meu irmão, minha irmã, também pode assim dizer, né? Já ouvi algumas vezes pregarem sobre o vale dos ossos secos. Só que, irmãos, Deus me deu essa mensagem há muitos anos atrás. Eu ainda cooperava no setor 28. Era um obreiro aqui do 28. Então faz muitos anos. E essa semana Deus me fez lembrar dessa mensagem. Eu tenho aqui uma agenda onde eu faço uns esbocinhos. Essa agenda é velha que só vendo. Essa agenda tem uns 20 e poucos anos, irmãos. E Deus me fez lembrar dessa mensagem. Eu veio no coração, eu até lembrei e tal. Lembrei de onde eu a preguei. Mas passou terça. Ontem viemos aqui na reinauguração da congregação do Monte Líbano. Fui embora para casa e Deus falando comigo. Hoje, durante o dia, entrei ali no meu quarto à tarde, dobrei meu joelho, orei, e a mensagem no meu coração. Falei: Deus quer que eu fale esse assunto. Só que, irmãos, eu não vou me deter muito nessa questão dos ossos secos, não. É uma mensagem que Deus me deu sobre os ossos. Os ossos de um corpo humano são as estruturas do corpo. Se nós não tivéssemos ossos, nós seríamos igual uma ameba, ou igual um invertebrado, né, que não tem ossos. Mas os ossos são a estrutura do nosso corpo, não é isso? É ele que nos faz ficar de pé. É os ossos com as suas juntas e medulas é que faz com que andemos, caminhemos, tomemos os objetos em nossas mãos. Então vemos a grande utilidade dos ossos no corpo humano. E é sobre este assunto que eu quero falar, a estrutura do corpo humano, meu e seu, mas muito mais, do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor.
Os irmãos vê que quando olhamos para Ezequiel 37, nós entendemos que a mensagem profética para os ossos é que cada osso se unisse ao seu osso. Eu não posso ter o osso da costela lá no dedão do pé. O osso da costela, Deus fez e colocou aqui. E Deus faz Eva, a primeira mulher, tirando os ossos, o osso da costela de Adão. Então o osso tem que estar ligado ao seu osso. O osso tem que estar no lugar que Deus determinou que ele esteja, porque ali ele será útil. Fora não. E o que estamos vendo hoje, irmãos, no corpo de Cristo, é muito osso fora do lugar. E a estrutura da igreja balança. Porque os ossos do braço não servem para os ossos da perna. Até uma pessoa que tem alguma deficiência, até use a mão, use o braço. Mas o natural, o normal, seria exatamente assim, cada osso no seu lugar. Mas quando eu estou falando de ossos aqui, não estou falando no sentido pejorativo, porque os ossos é tido aí fora no sentido pejorativo, né? Alguns dizem, comeu a carne, agora rói o osso. Outros dizem, osso duro de roer, quando se fala de uma pessoa muito dura, muito difícil de se lidar. Mas não é nesse sentido, pelo amor de Deus, eu quero trazer aqui a visão que Deus teve. Ali estavam espalhados ossos secos, que não servia mais para nada. Mas quando Deus entra na causa, quando Deus tem projeto, Ele me coloca no lugar que Ele quer. Ele quer te colocar no lugar que Ele quer, porque fora do lugar de Deus, você não tem serventia. Os ossos compõem, vou falar várias vezes isso, os ossos compõem a estrutura. Meus irmãos, aqui está um prédio, nós estamos aqui dentro. A nossa confiança está em Deus, mas a gente tem uma certa confiança, porque acredita que na época, pastor Silvio, eles trouxeram aqui engenheiro, trouxeram aqui construtores, e disseram, olha, quantas colunas eu preciso aqui para sustentar esse edifício. Com certeza o engenheiro, o construtor vai perguntar, que altura você vai fazer a parede? O que você vai colocar lá em cima? Uma laje? Altura de Moisés. É como que Deus dizendo, Moisés, eu que te fiz. Porque Deus disse para ele, quem fez a boca do homem, Moisés? Você está dizendo aí que você não sabe falar, quem fez a boca? Deus poderia ter dito ali, quem estrutura o homem, Moisés? Quem prepara o homem? Para a minha obra não adianta a ciência dos egípcios. Para a minha obra não adianta a valentia pessoal do homem. Para a minha obra não adianta a capacidade intelectual do homem. Para a minha obra, o que adianta é a estrutura que o meu espírito opera em cada um. Jesus já tinha contado a parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E aí diz mais, conforme a capacidade de cada um, a estrutura de cada um. Irmãos, tem hora, hein, pastor Paulo? Os dois Paulo aqui. Tem hora parece que a estrutura vai nos esmagar, o peso vai nos esmagar. Ou não? Hein, pastor Valdinei? Não tem hora que parece que a estrutura, a construção
vai nos esmagar. Eu estou falando isso no sentido ministerial. A gente fala, meu Deus, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Mas Deus conhece a nossa estrutura. Salmo 90. Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Estamos falando da estrutura do corpo humano, estamos falando dos ossos. É Ele que nos faz ficar em pé. Só os vertebrados conseguem ficar em pé. Os outros têm que se apoiar em alguma coisa. Uma taturana, por exemplo, invertebrada, ela tem que estar apoiada no caule de uma árvore para ficar em pé. Nossos ossos, quando eles estão bem ajuntados, bem organizados, Ele nos coloca de pé. Mas também, Ele nos dá sustento. E às vezes alguém pega peso além do peso corporal. Quem viu as Olimpíadas, aquela mulher lá que pegou, eu falei, meu Deus, a mulher pegou um peso lá, irmão, que eu olhei assim e falei, Jesus amado, pegar um negócio daquele, irmão, eu capaz de me quebrar todo. Mas ela se estruturou, ela treinou, deve ter tomado muito cálcio, tem já um preparo físico para aquilo. Mas também os ossos, Deus colocou no corpo para a proteção de órgãos vitais. Deu seu coração, antes do coração está aí os ossos. Ao cérebro, esse órgão vital, está aqui esse coco duro aqui, ó, ossos. Então os ossos também compõem o corpo para a proteção. Eu lamento, irmãos, a cooperação hoje em dia na igreja. Obreiros que desanimaram, obreiros que não chegaram ao fim da sua carreira, mas desistiram. Alguns desistiram no começo, outros desistiram no meio. Eu já disse isso aqui, quando eu comecei a estudar, ali na faculdade, a classe lotada, mais de 60 alunos. No primeiro ano caiu quase a metade. No segundo ano ficaram poucos alunos. Eu falei, é difícil. Se a gente não colocar força, a gente não faz nada. A gente não vai a lugar nenhum. Ah, quanta gente que estão como aquele vale de ossos secos, mas eu creio em nome de Jesus, Deus dará à sua igreja um avivamento, Deus levantará. Porque eu entendo que nós como obreiros somos os ossos da proteção. Ontem eu ouvi uma coisa que me entristeceu, mas aquele obreiro me falou a verdade porque de alguma coisa eu já sabia. Mas ele disse, pastor, e quando o obreiro joga contra o próprio corpo? E quando o obreiro questiona a própria igreja? Da onde ele é obreiro? Sabe, irmãos, eu fico analisando se o braço meu direito dissesse, Luiz, é o seguinte, não vou fazer nada. E não adianta teimar que eu não vou me levantar. Graças a Deus que o movimento dele aqui vem daqui, ó. Porque Deus sabe fazer as coisas, irmão. Eu olhei aquilo, falei assim, olha, é por isso que perdemos tanta gente. É por isso que muita gente vai embora. Sabe por quê? Porque a pessoa Deus coloca como osso protetor para proteger órgãos vitais e ele quer sair da posição. Vai para outro lugar. Toma outra posição. E aí, irmão, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Glória a Jesus. Mas, irmãos,
a Bíblia Sagrada fala que os ossos têm que compartilhar. O pastor tem que compartilhar com a igreja com o pastor. Não sou melhor, nem vocês são melhores, mas somos iguais na questão da salvação. A mesma fé que te salva é a fé que salva os pastores, missionários e apóstolos. O que diferencia é a função. A função diferencia. Aonde Deus te coloca é que faz a diferença. Mas somos iguais. Mas os ossos têm que compartilhar. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 50. Vamos. Aliás, desculpa, vamos ler primeiro 2, depois nós vamos lá para o 50. 2 de Gênesis. Já até sabe o que vamos ler, né? 2 de Gênesis e o versículo de número 23, que diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Percebe? Compartilhar. O osso tem que compartilhar. Vamos trazer para o corpo de Cristo. Eu não posso ser aqui individualista. Você não pode ser individualista. Aqui nós temos que compartilhar. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a igreja do primeiro século, eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia que algo era seu. Eles diziam, é nosso. Olha que espírito excelente da igreja do primeiro século. Então eles eram solidários um com o outro. Eles viam lá uma família, um irmão, uma irmã, um jovem faltar. Ah, ele é maior de idade, sabe o que tem que fazer? Não. Compartilhavam. E hoje nós temos aí, irmãos, as redes sociais. As pessoas brigam na rede, as pessoas perdem amigos na rede, mas as redes, elas são de compartilhamento, mas devemos compartilhar coisas boas, coisas que edificam, coisas que faz a pessoa que promove o levantar das pessoas, e não o abatimento. Quando Adão olha a Eva, diz, essa é osso dos meus ossos. Adão sabia, Deus tirou do meu osso, compartilhou com esta figura linda e maravilhosa, minha varoa. Olha só, que coisa linda, você pode dar glória a Deus. Temos que ajudar, irmãos. O novo convertido, não adianta a gente esperar dele o que Deus espera de mim, que há tantos anos venho ouvindo a palavra, servindo a Deus. Que compartilhar, temos que ajudar, temos que estender a mão e abençoar. Mas irmãos, quantos obreiros, né, se acostumaram, se acomodaram, né? Para ele tanto faz se a igreja estiver crescendo ou não, porque ele não tem mais prazer no corpo. O corpo é de quem? Do Belém? Do Luiz Amaral? De quem é o corpo? De Cristo. Paulo diz, nós somos corpo de Cristo. E membro um do outro. Quer dizer, um osso vai ajudar o outro. E às vezes não entendemos mais isso. Aí o obreiro diz, para que eu vou lá? Já vai ter 2 lá, tá bom demais. Mas não é questão de estar 2 aqui, ele precisa ouvir a palavra. Ele precisa cultuar, ele precisa adorar a Deus, ele precisa bater continência aqui para o Espírito Santo. Eis-me aqui, eu me ofereci, Deus não obrigou ele a ser obreiro. E aí a igreja vem, o obreiro não vem. E acostumamos com isso. Não, tá bom, já fiz demais.
Eu acho que ninguém fez o que Jesus fez. João chegou a escrever dizendo que se fosse contar todas as boas obras que Jesus fez, não caberia no mundo os livros para escrever. Aí, mais de 30 anos pastoreando a igreja. Mas eu digo para o Senhor, enquanto o Senhor me der força e graça, eis-me aqui, Senhor. Me dá saúde. Mas, irmãos, quantos já desistiram? Quantos cantavam no grupo das irmãs? Irmão, se você voltar alguns anos atrás, num culto desse de ensino, essa igreja estaria lotada, sim ou não? E o que está acontecendo? A estrutura está sendo minada pelo diabo. Tem gente que não está vendo, irmãos. O diabo está cavando por baixo e ele não está percebendo. Daqui a pouco aquela casa vai cair. Porque só fica em pé a casa que está edificada sobre a palavra do Senhor Jesus. A estrutura é nós que lutamos por ela, mas a base é Cristo, que é a palavra de Deus. Jesus disse: se construir sobre a areia, vai cair. Se construir sobre a rocha, vai permanecer. A Bíblia fala do cuidado com os ossos. Temos que ter cuidado. Não só os ossos do nosso corpo, né? Mas o corpo de Cristo. Eu estou aqui inserido nele, você está. Então temos que ter cuidado uns dos outros. Cuidar daquele osso lá. Às vezes é o ossinho do dedo, tão pequenininho, tão fininho. Não é um fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Mas o fêmur tem que ter cuidado com o ossinho lá dos dedos. Sim. Agora, meus irmãos, a Bíblia fala do cuidado. Vai lá em Gênesis, vamos ler agora, capítulo 50 de Gênesis, versículo 25. Aqui é José. José está prevendo a sua morte. Aquele homem que foi vendido como escravo. Mas que tudo aquilo era uma estrutura de Deus na vida de José para o que viria. Porque Deus ia usar aquele homem como o segundo homem do Egito. Só Faraó no trono seria maior do que ele. Ele era mimado pelo pai Jacó. Mimado. Cheio de não me toque. Os meus irmãos estavam lá. Pai, tudo fazendo farra, dedo duro ainda. Pode ver, está na Bíblia. Aí Deus olhou e falou: vou ter que treinar esse rapaz, senão ele não vai servir para mim. Aí Deus dá um sonho para ele, ele vai e conta o sonho que ele deveria ter segurado. Aguçou mais a inveja dos irmãos. A inveja cresceu, os irmãos foram para cima. Não, vou matar ele, aí eu quero ver se o sonho dele vai se cumprir. Mas tudo isso era um projeto de Deus para estruturar o José. E ele é vendido como escravo. Vai trabalhar de escravo. Só que Deus é fiel. O inimigo quer te fazer mal, mas Deus te faz o bem. Deus pega aquele mal do inimigo e transforma em bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus decretou o teu chamado, então Deus está trabalhando por você. Aí Deus falou: ele não está muito bom ainda no José, no Potifar. Deixa eu permitir que a mulher dele aí tente o José. Vamos ver como é que o José vai se comportar, porque Deus prova a nossa fé, irmãos. Deus prova a nossa fé. A gente diz: eu te amo, Deus. Aí Deus vai te provar.
Vai ver se você ama mesmo. Que amar de boca, irmão, é o que mais tem por aí. O cara diz, não, vamos voltar, porque eu te amo de paixão. E aí a pessoa dá a segunda chance e morre. É o que mais se ouve na televisão hoje em dia. Feminicídio, irmão, isso aí está correndo solto aí. Aumentou assustadoramente. E o cara vai dizer, não, eu matei por amor. Mas que doidura é essa? Que loucura é essa? Quem ama não faz mal. Paulo diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Apareceu uma senhora, eu olhava no rosto dela, não sabia se aquele era rosto de mulher ou de uma lutadora de boxe, sabe lá eu. E ela diz, meu marido, diz que me ama de paixão. Aí Deus permite José ser provado ali dentro da casa de Potifar. Vocês conhecem a história. Aí tem um levante, uma calúnia contra José. Eu acho que José pensou, puxa vida, coisa ruim. Como é que fala? Não é maldição pouca, é besteira. Como é que usam o termo? Desgraça pouco é bobagem. Alguns dizem assim. Eu acho que José, quando falou, pronto, vou para a cadeia, não fiz nada. Mas era a palavra dele contra a esposa. Agora vai na cadeia. Falou, para mim não dá certo não. Qualquer um pensaria, eu nasci para sofrer. Eu nasci para gemer. Mas entenda, o teu Deus te ama. Você não nasceu para sofrer. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus irmãos, e ele vai para a cadeia. Só que Deus entra com ele na cadeia. O copeiro mor e o padeiro mor estão presos. Cada um deles tem um sonho. E não tinham nada que fazer. Ficaram jogando conversa fora ali na prisão, né? Vendo a hora passar. Aí resolveram contar o sonho. José interpretou o sonho de um e do outro. E conforme a interpretação, aconteceu. O copeiro foi restaurado à posição de copeiro, mas o padeiro morreu na forca. Só que José disse, meu amigo, eu estou aqui, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz o que disseram que eu fiz. Mas eu vim parar aqui, lembra de mim. Lembra de mim quando você estiver lá e for servir o copo para Faraó, fale dele. Diga que eu estou inocente aqui. Eu não quero nada, só quero sair daqui e viver minha vida. Mas, irmão, o camarada esqueceu. Sabe por quê? Porque a minha estrutura e a sua estrutura, quem trabalha nela é o Senhor. Você pode dizer amém? Deus olhou e disse, José, não é tempo ainda, porque um pouquinho mais para frente, Faraó vai sonhar também. Deus tem o momento certo, a hora certa, o minuto certo. Confia, porque Deus é contigo. Não se apresse, não abandone a tua confiança. Fique firme, tema Deus, porque Deus vai agir em teu favor. E vocês sabem muito bem a história. Faraó sonhou os sonhos das vacas gordas e magras, das espigas de milho, graúdas e aquelas com muita falha de milho. E vocês sabem o que aconteceu. Sabe por quê? Naquele tempo todo, Deus estava estruturando José para a obra que Deus tinha com ele aqui.
Esse dia eu falei aqui na reunião de obreiros, irmãos. Deus levou Paulo para a Arábia. Ele ficou 14 anos lá. Sabe por quê, irmão? Tem gente aí que começa agora, já pega uma pastinha, já pisa no pastor, ninguém é bom para ele. Sabe por quê? Porque ele pregou meia dúzia de mensagens, aí viu o povo dar piruleta, pronto, eu sou o cara. Esse pastor já está velho. Eu quero ver a estrutura dele, irmão. Dele viver o que ele está pregando. Eu já disse aqui para os adolescentes lá no Doroteia. Falei, pessoal, vocês pregam, é bom tudo isso que vocês estão fazendo, mas escute uma coisa, o corpo precisa de estrutura para aguentar determinadas situações. Então deixa Deus trabalhar, e no tempo Ele exalta. Olha, quando Pedro escreve para a mocidade da igreja, está incluído os adolescentes, ele diz, humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, tempo de quem? Do adolescente, do jovem? Não, senhores, tempo dele, o tempo é de Deus. E nós estamos querendo inverter isso, por isso estamos vendo muita coisa dar errado. Nós não lemos ainda, né? 50, 25 de Gênesis. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente, olha a fé desse homem, porque Deus estruturou ele. Ele foi para a cova, saiu vivo da cova. Foi vendido como escravo, saiu vivo como escravo. Foi para a casa de Potifar. Caluniaram ele, foi para a prisão. Mas saiu vivo da casa de Potifar, não importa se foi para a prisão, foi vivo. Chegou na prisão, achou que ia morrer, Deus tira ele vivo e coloca ele na segunda cadeira do reinado do Egito. Porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu não sou do mundo, disse o Senhor Jesus, como eles também não são do mundo. Os ossos dos nossos irmãos que já dormiram no Senhor e enterramos, meus pais, eu peguei os ossos dele aqui do cemitério Vale da Paz, fui levar lá no túmulo dos meus tios, lá no Morumbi. Tive que passar na delegacia, carimbar um documento, pôs lá numa urna desse tamanhinho, irmão, só. Oh! Mas a ressurreição está vindo aí, Jesus virá, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A estrutura vai permanecer. Porque Jesus ressuscitado diz, veja aí se um espírito tem osso, como vede que eu tenho. Não está na Bíblia? Está ou não? Na Bíblia. Agora não me pergunte, viu? João disse, ainda não sabemos como havemos de ser, mas sabemos que como Ele é, nós seremos. Nós seremos. Nós seremos. Oh, glória a Jesus! E esse cuidado com os ossos, irmãos, foi cumprido na íntegra. Vamos ler e já vamos parar. Êxodo 12, 46. Já vou ler aqui para ganharmos tempo. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o quê?
Deus está falando para Moisés do cordeiro da Páscoa. Aquele cordeiro da Páscoa tipifica o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há uma profecia que nenhum osso do corpo de Jesus seria quebrado. Então Deus antevê esse assunto, revela a Moisés e diz: não pode quebrar o osso do cordeiro. Olha o cuidado que Deus tem comigo e contigo, que foi destinado para a vida eterna. Deus dá ordem a teus respeitos. Salmo 91, Ele dará ordem a teus respeitos. Salmo 34, 20, está falando aqui do Cordeiro de Deus, o cuidado que Deus tem para conosco, e que Ele teve especialmente para com seu Filho. Salmo 34, 20 nos diz assim: e ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E por fim, João 19, 33. No Novo Testamento, João 19, 33 ao 36, diz assim: mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, e aquele que o viu testificou. João está falando dele mesmo, tá? Porque ele escreve o Evangelho. Então ele está dizendo: aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas eu quero trazer o osso para o princípio da mensagem: estrutura. Eu quero dizer a você, meu irmão, chefe de família, nosso Código Civil brasileiro tirou isso. Hoje não é mais o marido o único chefe de família. Não é só ele que tem um pátrio poder. Por quê? Nós sabemos o que vai acontecer nesse mundo. Eles vão desconstruir tudo o que Deus construiu. A visão do anticristo é ir contra toda a lei de Deus. Então já estão desconstituindo isso. Mas, meu amado, a família tem uma estrutura. E para Deus, o varão é o cabeça. É o governo. A esposa, a adjutora. Não é aquela que vai ficar aos pés para o marido pisar. Não, senhor. A palavra adjutora fala de alguém que está equiparado mentalmente, psicologicamente, para ajudar. Por isso fala adjutora. A palavra submissão, tão repulsiva para algumas mulheres, é só separar a palavra e buscar o significado. Missão igual. Por quê? A missão é junta, de criar, de constituir, de edificar o lar. Adjutora. Mas, meus amados, eu creio que Deus vai tocar em muitos ossos. E aí eu torno a dizer, já vamos encerrar. Não é esse osso aqui, viu? É a estrutura da sua vida. A estrutura da sua vida econômica. Deus está trabalhando, meu irmão. Você está gemendo. O dinheiro não chega no final do mês.
mas creia em Deus. Ele trabalha na estrutura financeira daqueles que temem a Ele, daqueles que amam a Ele. Oh, acredite, porque Deus vai estruturar a tua vida econômica. Mas Deus vai estruturar a sua vida sentimental. Não sinto mais nada. Olha, e até na vida espiritual vou para a igreja, olha, entro e saio do mesmo jeito. Deus está vendo. Aleluia, Ele mandou Ezequiel lá. E quando Ele manda o profeta, é porque Ele quer agir. O profeta diz a Deus, inteligente o profeta. Ele diz, Senhor, Tu sabes. Tem uns ousados por aí, irmão, que ele já talvez até desafiaria a Deus. Ele não, Senhor Jeová, Tu sabes. Profetiza para eles, Ezequiel. Profetiza, porque eu vou fazer vir o Espírito. O Espírito vai entrar nessas estruturas, vai fortalecer as estruturas, vai firmar as estruturas, e aquilo que está para arrebentar, aquilo que está para ser destruído, vai se colocar de pé. Eu quero que você abra, já vamos encerrar, Isaías 58:11. Vai pegando essas promessas, irmão. Toma posse delas, viu? Toma posse delas. Deus vai trabalhar nas estruturas. Deus vai trabalhar nesses ossos. Oh, as coisas vão melhorar em nome do Senhor Jesus. Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará a tua estrutura, fortificará a estrutura da tua casa, fortificará a estrutura no teu emprego, na tua vida profissional, fortificará a tua estrutura na vida espiritual. Isaías 66:14, um pouquinho para frente. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e Ele se indignará contra os seus inimigos, aqueles que se levantaram para te destruir, para te abater, para desestruturar a tua vida. Deus vai reverdecer os teus ossos. Se coloque de pé, glorificando o nome do Senhor, porque há promessas para nós, há promessa para a nossa estrutura de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Estenda a sua mão assim, olha. Aprendemos lá no Belém, né? Mas a gente sempre fez isso, viu? Sempre fiz isso. Irmão, vira a palma da mão, você vai receber. Querido Deus e Pai, acabamos de pregar a Tua palavra que é a verdade. Meu Deus, é o Senhor que nos estrutura, é o Senhor que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a Tua boa vontade. Pai, aqui estão os Teus filhinhos e filhinhas, aqui estamos nós, Senhor, tão dependentes de Ti. É o Senhor que estrutura a nossa vida, é o Senhor que edifica casa para nós, é o Senhor que edifica trabalho, é o Senhor que edifica emprego, é o Senhor que edifica a nossa vida financeira e espiritual.
Deus da glória, que se cumpra em nós a profecia de Isaías. Oh, que os nossos ossos se tornem verdes como a relva tenra. Oh, que sejamos inundados pela água viva, a água da vida. E recebamos vida, e vida com abundância, para continuarmos servindo a Ti, para continuarmos indo à casa do Senhor, adorando ao Senhor, confessando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, vivendo para Ti, glorificando a Ti, a nossa casa também, ó Deus da glória. Assim pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.